Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, rindo de canto a canto. Afinal de contas, que goleada foi essa que nós aplicamos no Atlético Mineiro, né? Bom, nação, nesse vídeo aqui nós vamos falar muito sobre o jogo de ontem. Vamos falar também sobre as últimas informações que eu tenho para atualizar vocês da situação do Flamengo e do Lucas Paquetá. Como vocês sabem, o Flamengo está lá na Europa tentando reforços. Já falei para vocês sobre os reforços que o Flamengo pretende contratar agora nessa janela de transferências lá da Europa e também olhando a situação do Lucas Paquetá. Mas podem ficar tranquilos, eu não vou repetir aquilo que eu falei no vídeo de hoje cedo, não. Eu vou trazer atualizações sobre essa situação envolvendo o Lucas Paquetá. Eu espero que vocês se divirtam nessa análise que nós vamos fazer aqui sobre Flamengo 4, Atlético Mineiro 2. Opinem, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. É muito importante a gente continuar crescendo e para isso eu preciso da sua inscrição e da sua recomendação. Ninguém tem mais credibilidade do que você que está aí do outro lado para poder recomendar o nosso canal para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras. Então eu conto com vocês para finalmente a gente deslanchar aqui, passando dos 158, dos 200, dos 300 mil inscritos. Estou contando com vocês. Bom, vamos falar do que foi esse jogo de bola ontem, né? Flamengo e Atlético Mineiro jogaram pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro numa festa maravilhosa. O Atlético soube receber o Flamengo. Aliás, os caras bateram o recorde de público da Arena MRV esse ano. 39.923 pessoas foram assistir a esse clássico do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro fez mosaico, levantou um urubu todo bonito no meio da arquibancada em homenagem ao Flamengo, colocaram LEDs escrito lutar, o estádio ficou vermelho e preto, a câmera da Globo focalizava a Arena MRV de cima e estava piscando vermelho e preto, vermelho e preto. Foi simplesmente lindo. O Atlético Mineiro soube colocar o Flamengo na sua casa, soube cada um dos torcedores rubro-negros se sentirem em casa, fizeram-nos sentir em casa. Nós retribuímos. Quando estava terminando o jogo e o Atlético Mineiro fez o segundo gol, a torcida do Flamengo começou a cantar: "Eu acredito! Ah, eu acredito!" Numa clara homenagem àquilo que os atleticanos vivem cantando, porque vivem saindo no prejuízo, então a torcida sempre grita que acredita. Ontem foi a torcida do Flamengo que fez essa saudação à torcida atleticana, uma vez que o Atlético nos tratou tão bem. O jogo começou e o Flamengo estava pau a pau com a equipe do Atlético Mineiro, mas até mesmo com alguns avanços da equipe mineira em cima do Flamengo. Só que, em terra de urubu, galinha não voa, patrão. O Flamengo abriu logo o placar num gol que foi dado para o Bruno Henrique, mas que foi meio gol contra da equipe atleticana lá. Mas tem que dar o gol para o Bruno Henrique mesmo, porque se ele não tivesse ali, ele não teria apavorado tanto o zagueiro. E no apavoramento, o zagueiro acabou botando para dentro e fazendo o Flamengo 1-0. Isso, pessoal, foi lá pelos 14 minutos do primeiro tempo. Lá pelos 26 minutos do primeiro tempo, o Wesley, numa trama muito boa junto com o Luiz Araújo e o Gerson, apareceu na cara do goleiro dos caras. O Wesley tá numa fase tão extraordinária, tão boa, que ele levanta a cabeça, olha pro goleiro atleticano e escolhe o lado para chutar. Ele chuta, a bola bate na trave, vai pro outro lado e o Carlinhos, com os seus 1,96 m, estica suas pernas e consegue de carrinho fazer Flamengo 2-0. Gente, eu fiquei muito feliz com o gol do Carlinhos. O Carlinhos é um cara que está batalhando muito, que o Tite tem uma expectativa muito grande em cima do Carlinhos. Estão fazendo um trabalho separado com o Carlinhos para que ele consiga desenvolver o melhor futebol dele, mas ele ainda está bem abaixo, né? A gente vê que ele está bem abaixo. Por exemplo, ele não está acostumado com as bolas do Rossi. O Carlinhos parecia uma parede. O Rossi jogava nele, a bola batia e voltava, batia e voltava. Essa foi uma das grandes preocupações que eu tive enquanto o Carlinhos esteve em campo, porque ele não conseguia prender as bolas que o Rossi dava a ele. A gente está muito acostumado com o Pedro, né? O Rossi solta a bola no Pedro, o Pedro segura a bola e aí faz aquela distribuição. Como o Carlinhos não está habituado com isso, o Rossi batia a bola para ele, ele não segurava a bola e o Atlético Mineiro já saía para cima da gente. Mas com 2-0 no placar, ficou muito complicado dos atleticanos conseguirem alguma coisa. Eles até tentavam, mas o primeiro tempo acabou mesmo 2-0 para o Mengão, queridão.
Segundo tempo começou, o Atlético fez algumas modificações, entrou o Mariano na lateral direita, a zaga do Atlético Mineiro, que estava formada por 3 zagueiros, passou de um 3-5-2 para um 4-4-2. O Eduardo Vargas acabou entrando na equipe também, ele, que é da seleção chilena, mas acabou perdendo o voo que o Pulgar pegou e por isso chegou mais tarde em Minas Gerais e acabou ficando no banco de reservas. A expectativa era que o Atlético viesse para cima e foi assim que começou o segundo tempo, com o Atlético vindo para cima, tentando, posse de bola sempre maior do lado do Atlético do que do lado do Flamengo, mas o Flamengo conseguiu fazer o terceiro gol com um beijinho, né, gente? O beijinho tava indecente, ó. Aliás, assim, antes de começar o jogo, eu falei que eu preferia o Léo Pereira de titular do que o Beijinho. Porque o Beijinho vem fazendo, o Ayrton Lucas, vem fazendo umas partidas bem abaixo da crítica, né? Eu não sei se é a possibilidade do Matias Vinha voltar nessa semana, porque se o Brasil ganhar do Uruguai neste sábado, o Matias Vinha já volta. Então eu não sei se já é essa temeridade da concorrência tá retornando, que fez o Ayrton Lucas voltar a jogar bola ontem, mas o fato é que ele jogou bola demais, tá? E saiu driblando todo mundo do Atlético até marcar um golaço. No gol do Ayrton Lucas, ele saiu fazendo assim, ó. É a mesma comemoração que o Paulinho fez em novembro do ano passado, quando ganhou do Flamengo de 3-0 lá no Rio. Por coincidência, era o Ramon Abate-Abel o árbitro daquela partida. Naquela partida em que o Paulinho fez o gol e saiu assim, o Ramon Abate-Abel não deu cartão amarelo pro Paulinho. Mas ontem, quando o Ayrton Lucas sai comemorando assim, o Ramon Abate-Abel dá o cartão amarelo pro Ayrton Lucas. Isso mostra que a nossa arbitragem é totalmente aleatória até entre ela mesma. Ou seja, o que o Ramon fez no Maracanã, ele não fez na Arena MRV. Foram 2 pesos e 2 medidas, coisa totalmente aleatória. A gente tá fulminado com essa arbitragem nossa. A verdade é essa, tá? Depois o Pedro entrou no lugar do Carlinhos e aí a gente vê a disparidade, como é que é, o abismo que é Carlinhos e Pedro hoje, né? O Pedro prende mais a bola, o Pedro tem outras ações, é um outro nível de jogador o Pedro perto do Carlinhos. E o Pedro levanta a cabeça e dá um passe pro Bruno Henrique maravilhoso, colocando o atacante rubro-negro à frente da zaga atleticana, que escolhe onde quer fazer o gol e faz. Flamengo 4, Atlético Mineiro 2. No lance do gol, do primeiro gol do Hulk, numa penalidade do Alan em cima do Eduardo Vargas, eu assim, acho que é um pênalti discutível, tá? Vão haver árbitros que vão marcar, outros não vão marcar. Ele pega na bola primeiro, dá um rapa depois, mas o detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês é que o VAR chamou. O VAR foi lá e chamou. O árbitro não deu pênalti e o VAR chamou. Quando o VAR chama, gente, o árbitro já vai condicionado a dar o pênalti ou a cancelar o gol. Isso é um fato, tá? Raramente o VAR chama e o árbitro não muda a decisão dele de campo. Raramente. Então, ele já foi para lá sabendo ou direcionado a dar o pênalti. Deu o pênalti para o Atlético Mineiro sem problemas. Acontece que depois houve 2 lances que eu acho que no mínimo revisão no VAR deveria ter tido. Um lance com o Pedro, em que, se não me falha a memória, o Mariano obstrui o Pedro. Para mim não foi pênalti, tá? Mas eu acho que pelo menos o VAR deveria ter chamado para o árbitro poder dar uma olhada. Para mim não foi pênalti não. O Pedro tentou passar por dentro do Mariano e não conseguiu. Agora o segundo lance, gente, o lance do Pulgar, aí foi muito pênalti. Mas não foi um pouquinho, não, foi muito pênalti. O Otávio, ele engancha o pé no Eric Pulgar e puxa o pé do Eric Pulgar. Foi muito pênalti. O VAR revisou e não chamou o árbitro, dizendo que não foi pênalti, que as pernas se entrelaçaram. Tudo bem, as pernas se entrelaçaram, mas alguém levou a pior. Quem levou a pior deveria ter sofrido a penalidade, correto, gente? Então, assim, o VAR no Brasil é uma vergonha, a arbitragem do Brasil é uma vergonha. A CBF está reclamando lá de um erro da Conmebol, da arbitragem da Conmebol no jogo Brasil e Colômbia, mas a arbitragem dela é pior do que a arbitragem da Conmebol. Então é o sujo falando do mal lavado. Não dá para poder reclamar se a arbitragem da própria CBF é essa vergonha que a gente está vendo aí. E é sempre assim, pro Flamengo tem cartão amarelo, pro Flamengo não chama na revisão do VAR, pros outros clubes, aí faz tudo, né? Aí libera do cartão amarelo, aí chama para revisão do VAR, enfim, é um absurdo. O Diogo Lemos está fazendo o que ele pode fazer, está tentando o que ele pode tentar, mas é difícil de lutar contra a Confederação Brasileira de Futebol, isso é inegável. Bom, tendo dito isso, o Flamengo teve ampla superioridade ao Atlético Mineiro, mesmo não tendo total posse de bola, por conta de ser um time mais organizado.
Fiquei triste, se é que eu posso dizer assim, dos 2 gols que a gente levou. Porque não precisávamos ter levado esses gols. Levamos gols 45 do segundo tempo, com o time ganhando de 4-1 e com o time atacando. Então, assim, foi displicência e menosprezo do nosso sistema defensivo que nos fez levar o segundo gol do Atlético Mineiro. No primeiro gol, é um pênalti ali do Alan, que eu acho até discutível e tudo mais, mas enfim. Bom, como não poderia deixar de ser, chegou a hora de dar a nota para os nossos intrépidos cavaleiros, que já tem 76% de aproveitamento nessa fase de Copa América. Em 21 pontos possíveis, os caras pegaram 16. É sensacional a campanha do técnico Tite, me rendo ao Adenor Bate, Tite, como o melhor treinador brasileiro da atualidade, sem sombra de dúvidas. Se deixar o cara trabalhar, tem possibilidade até de ganhar um Mundial. Bom, possibilidade tem, não disse que vai ganhar, mas eu acredito muito nesse time, com reforços e com o Tite arrebentando. Bom, aqui embaixo a gente tem a tabela do Brasileirão. Flamengo é o líder e ninguém toma a liderança do Flamengo com 30 pontos. Botafogo provisoriamente na segunda colocação com 27. Palmeiras em terceiro lugar com 26 e o São Paulo com 24 fecham o G4. Eu disse Botafogo provisoriamente porque hoje Grêmio e Palmeiras jogam. E o Palmeiras não deve ter maiores dificuldades com o Grêmio, que vem numa draga danada. Deve conseguir vencer o Grêmio hoje, fazer os 29 pontos e reassumir a segunda colocação. É lógico que eu vou torcer pro Grêmio, mas vou torcer mesmo. Se tiver uma camisa do Grêmio em algum lugar, eu até visto, para poder o Grêmio ganhar da equipe do Palmeiras e a gente poder ficar aí 3 pontos do segundo colocado e a 4 do Palmeiras. Seria sensacional. Mas bora lá, dar as notas, e aí vocês já sabem como é que funciona. Eu dou a nota de cá, vocês dão a nota daí, beleza? Coloca aí nos comentários as notas de vocês. Agostinho Rossi, para mim um monstro, salvou o Flamengo em algumas situações ali, apesar de estar sendo sempre muito pouco exigido, quando é exigido sempre comparece. Pulou no canto certinho no pênalti do Hulk, que é difícil, mas o Hulk é um excelente batedor, bateu no alto e aí dificulta a vida pro goleiro. Para mim, nota 8 pro Rossi. Wesley, como eu tô feliz de ver o Wesley evoluir da maneira como ele evoluiu. Como eu tô satisfeito com o Wesley. Para mim, ontem, ele e o Gerson foram os melhores jogadores do Flamengo, disparado. Mas como o Gerson sempre tem o nosso carinho, qualquer coisa que o Gerson faz, a gente já se derrete, né? Eu vou no Wesley dessa vez como o melhor jogador da partida, nota 9 para ele, defendeu demais, atacou demais. Para mim o Wesley foi simplesmente perfeito. Fabrício Bruno, mais uma partida segura do nosso zagueirão, muito bom em todas as ações que ele teve, uma nota 7,5 para ele. Agora, eu voltei a me apaixonar com o futebol do Davi Luiz, tá? Voltei a me apaixonar. Como tá jogando bola o seu Davi Luiz? Nota 8,5 pro Davi Luiz. Fez uma excelente partida ontem. Ayrton Lucas, nosso beijinho, fez o gol e nos ajudou bastante ontem. 8,5 na minha opinião. Alan fez o pênalti, que como eu falei é interpretativo, mas fez o pênalti. Então eu vou dar uma nota aí pro Alan, a nota 7 para ele. Léo Ortiz, tem certeza que esse menino não é volante? Que eu vou te falar, teve uma jogada até que ele quase proporcionou gol ao Flamengo. Ele saiu driblando pelo meio de campo ali, chegou na entrada da área, tinha o Bruno Henrique do lado esquerdo, o Luiz Araújo do lado direito, não, Luiz Araújo não, o Luiz Araújo do lado direito, e ele escolheu dar mais um drible ali, ele perdeu a bola. Se ele tivesse passado, o Flamengo fatalmente faria mais um gol, mas é um zagueiro que tem uma habilidade absurda. Eu dou nota 7,5 pro Léo Ortiz, gostei muito da partida dele ontem. Gerson, mas como? E olha, o Gerson tá jogando bola e cansado, tá, gente? E cansado, o homem tem sido, assim, incansável pelo Flamengo, mesmo estando cansado, tá? Eu vou dar para ele uma nota que eu não costumo dar, um 8,9, porque esse rapaz aqui, o Wesley, merece a nota máxima no meu ponto de vista desta vez, tá? Então é por isso que eu vou dar um 8,9 para o Gerson, para poder brindar o nosso querido Wesley com a maior nota do dia. Mas o Gerson jogou maravilhosamente bem ontem. Mais uma vez, uma bela atuação do nosso Coringa. Luiz Araújo vem sendo importantíssimo taticamente, fazendo uma função que ele não costuma fazer, que é a função de jogar por dentro, e por isso merece uma nota 8,5. 8,5 para o Luiz Araújo. Bruno Henrique
fez 2 gols, ponto final. Não, mentira, ontem ele jogou bem sim. Ontem o Bruno Henrique jogou bem, jogou muito bem, eu dou para ele uma nota 8,5 para ele voltar a jogar. Carlinhos fez o gol, mas está muito abaixo tecnicamente dos demais jogadores, na minha opinião, mas ainda assim vai levar um 8 para ele ter ânimo para continuar evoluindo. O técnico Tite ontem, para mim, arriscou numa escalação que ninguém apostava nada, mas ele conhece o elenco dele, ele treina todo dia esses moleques. Então, para mim, o técnico Tite merece uma nota 8,9, igual o Gerson, porque escalou bem, confiou nos seus jogadores e transformou a partida numa partida fácil para nós, tá? Agora, pessoal, tem o resto das notas e o craque do jogo. O craque do jogo, como eu já falei para vocês, para mim, foi o Wesley. Ele teve um corte, 70 ações com a bola, acertou 92% dos passes, teve um passe decisivo, 2 dribles certos e uma grande chance criada. O Wesley ontem, para mim, foi perfeito, o melhor jogador em campo. Vocês podem discordar, falar que foi o Gerson, que foi o Beijinho, que foi o Bruno Henrique, não tem problema nenhum, problema zero, tá? É só porque realmente eu acho que brilhou demais o Wesley, cria, vem sendo certamente criticado, ou seja, vem sendo criticado corretamente, melhor dizendo, mas ontem ele jogou muita bola e por isso, para mim, Fabrício Lopes, ele merece ser considerado aí o melhor jogador da partida. Mas aí vocês podem colocar quem foi o craque do jogo para vocês. Terminando as notas agora dos reservas, né? Eric Pulgar, particularmente não gostei da entrada dele, achei que ele entrou meio afoito, errando muito passe e tal. Normal de quem tá voltando de uma Copa América e jogando com um time que, se o reserva do Flamengo pegar, mete um 5 naquele time da seleção chilena. Então eu vou dar para ele uma nota 7, tá? Vitor Hugo, gente, sinceramente, não é perseguição não vi esse menino encostando o pé na bola. Sinceramente, eu não vi. Então vou dar uma nota 5 pra ele, só porque eu nem lembro da participação dele no jogo. Dom Pedrão não fez gol, mas deu gol pro Bruno Henrique. Lá vai uma nota 8,5 pro Pedro, que é simplesmente o melhor atacante do Brasil no planeta. Lohan entrou, fez um sassaricozinho, uma coisinha ali, mas não produziu muita coisa não, então nota 6,5 pro Lohan. Concordam com as notas, sim ou não? Concordando ou não? Deixa o seu like, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e chame seus amigos para virem aqui. Então tá aí a nota dos jogadores do jogo de ontem, podem concordar, podem discordar amigavelmente, tá tudo em casa, da maneira que vocês quiserem fazer, vocês façam. O importante é vocês fazerem, ok? Bom, dito isso, bora falar sobre o Lucas Paquetá agora? Nação, eu já falei muita coisa sobre o Lucas Paquetá. Se você ainda não tá antenado com a situação do Lucas Paquetá, dá uma olhada no meu vídeo de hoje pela manhã, tá? Lá tem tudo sobre o Lucas Paquetá que você precisa saber. O que eu quero atualizar vocês é o seguinte. Eu recebi muitas mensagens falando sobre a compra do Lucas Paquetá por parte do Flamengo. As informações que os jornalistas europeus vêm trazendo é que o West Ham não quer emprestar o Lucas Paquetá, o que já era esperado. Eles só aceitariam vendê-lo em definitivo. Gente, não tem como você pagar 100, 150 milhões de euros num jogador hoje. Não dá para o Flamengo isso, entendeu? O Paquetá é um jogador muito custoso. Eu nem tô falando do caso do doping. Do caso da casa de apostas que ele teria feito. Inclusive, eu quero atualizar vocês também do seguinte. Como que funciona uma provável punição que o Lucas Paquetá possa vir a ter? Primeiro, se a punição ficar na esfera da Premier League, ele só não vai poder jogar campeonatos que a Premier League fizer. Copa da Inglaterra, a própria Premier League, ali ele não vai poder jogar. Mas ele vai poder jogar em qualquer outra liga da Europa. Agora, se a Premier League denunciar para a UEFA, e a UEFA acatar, aí ele não vai poder jogar na Europa. E se eles levarem a FIFA, o Lucas Paquetá não poderia jogar no planeta inteiro, tá? Nenhuma competição oficial. Então depende em qual instância eles vão levar a questão do Paquetá. Para o Flamengo comprar o jogador hoje é fora de cogitação pelos valores e também pela questão do risco que é contratar o Paquetá, que pode ser punido a nível global. O que os dirigentes rubro-negros tentam é um empréstimo de 6 meses a 1 ano para tentar abafar o caso, mas eu acho que o caso não vai ser abafado. Para ser bem sincero, eu acho que o que o Flamengo está tentando fazer com o Lucas Paquetá é o que o Palmeiras tenta fazer com o Flamengo. O Palmeiras fala com o Flamengo, se o Flamengo me empresta e me libera o Gabigol, que você vai lucrar 18 milhões de reais em não ter que pagar os seus salários. Ah, tá, fala sério. E o Flamengo dá assim, ô Wecha, me empresta o Paquetá, que eles vão esquecer do Paquetá, não vão julgar ele, depois a gente devolve ele e ele continua jogando.
Não vai acontecer nem do Flamengo liberar o Gabriel de graça, e eu duvido muito que a Premier League vai esquecer do Paquetá só porque ele não tá jogando a Premier League por 6 meses e depois vai deixar o moleque jogar de novo. Duvido muito, mas é nisso que o Flamengo tá apostando. Hoje, 11h15 da manhã, a informação que eu tenho é que tá totalmente descartado a compra do Lucas Paquetá, a não ser que o West Ham desvalorize o seu ativo demais, jogue os valores do Lucas Paquetá lá para baixo, tipo para 10, 15 milhões de euros, o que a gente sabe que não vai acontecer, para o Flamengo poder tentar uma compra, se não neca de Pitibiriba, tá? Mas o Flamengo tá firme lá, tentando o Lucas Paquetá. E tem outro detalhe, tem mais 2 atletas que o Flamengo tá tentando, já falei isso no vídeo hoje cedo, se você não viu, vai lá para poder conferir. É isso, nação! Mais um vídeo aqui no canal Resenha Rubro Negro. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido. Curta, comenta, compartilha, chama seus amigos para se inscreverem e se inscreva aqui junto com a gente, beleza? Quanto maior o canal tiver, mais tempo de vida a gente vai ter trazendo as verdadeiras notícias do Mengão, queridão. Sem sensacionalismo, sem oba-oba, apenas a verdade doe a quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Tamo juntos, tenha uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.